A Bíblia é um livro de milagres. De Gênesis a Apocalipse, você se depara com sinais inexplicáveis. Aliás, se um milagre puder ser explicado, ele já não é milagre. Você pode chamá-lo de qualquer outra coisa, coincidência, sincronicidade, o que você quiser. Mas enquanto aquele fato se mantém no terreno do sobrenatural, ele é um milagre. E milagre não pode ser explicado. Há alguns milagres na Bíblia que chamam a nossa atenção de maneira muito especial. Porque não são corriqueiros. Quando você fala, por exemplo, de um cego enxergar, não que seja corriqueiro, não, claro que não. Mas você vai encontrar na Bíblia várias vezes cegos enxergando. Você vai encontrar na Bíblia várias ressurreições. Lázaro não foi o único a ser ressuscitado. Ainda no Velho Testamento, você encontra mortos voltando à vida. Então, por mais que seja extraordinário, mas ainda encontramos milagres que superam este, porque não são corriqueiros. Por exemplo, a abertura do Mar Vermelho não aconteceu mais que uma vez. Descer fogo do céu foram mais de uma vez. Mas apenas um profeta foi usado para que fogo descesse do céu. Qual o nome dele? Elias. Porém, de todos os milagres narrados nas Escrituras, há um em especial que ainda hoje me provoca reações. Eu tento compreender, eu até busquei comentários bíblicos para saber o que grandes homens pensaram acerca deste milagre. Mas nenhuma das explicações conseguiu me satisfazer. Este milagre se encontra registrado no livro de Josué, no capítulo 10. Do verso 12 ao verso 14. Josué é o 6º livro da Bíblia, ok? Capítulo 10, verso 12. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Considerando que um dia inteiro tenha 24 horas, você já imaginou? Quase 24 horas sem que o sol se pusesse. Verso 14, não houve dia semelhante a esse, nem antes, nem depois dele, em que atendeu o Senhor assim à voz de um homem. Certamente o Senhor pelejava por Israel. Eu quero supor que Josué não tinha a menor ideia do que ele estava falando.
Naquela época, os homens não podiam conceber que o Sol fosse um astro muito, muito, muito maior do que a Terra. Em termos de proporção, a Terra está para o Sol o que a cabeça de um alfinete está para uma bola de futebol. Imagine o que é no meio do calor de uma batalha. Olhar para o céu e dar uma ordem ao sol: detenha-se. Meu Deus, isso é coisa de louco. Mas não me peça explicações. Mesmo porque eu não me atreveria a fazer qualquer suposição aqui. Teria sido o Sol que parou? Ou a Terra que freou a sua rotação? Não sei. Os físicos dirão que ambas as possibilidades são completamente descartáveis. Não há como. Se a Terra freia a sua rotação, meu Deus do céu, isso aqui vai virar um caos. Se o Sol para, não é só a Terra que vai sofrer, mas todo o sistema. E se Deus resolveu não apenas frear a Terra e o Sol, mas frear o cosmos inteiro, porque tudo está interligado, não há como frear a rotação da Terra sem com isso, de alguma maneira, afetar o universo inteiro. Então nós estamos diante de um milagre, queridos, de proporções astronômicas, cósmicas. E o texto diz que nunca antes Deus havia atendido a voz de um homem, como fez com Josué. Isso foi muito maior do que abrir o Mar Vermelho. Isso foi muito maior do que derrubar as muralhas de Jericó. Isso foi muito maior do que qualquer outro milagre que tenha sido feito e narrado nas páginas das Escrituras Sagradas. Daí, eu me pergunto, o que levou Deus a atender a um pedido tão inusitado? O que levaria Deus hoje a agir de maneira extraordinária, como fez no passado? Porque Deus não mudou, ou mudou? Quantos creem que Ele ainda faça milagre? É claro que faz. Mas bispo, há leis na física, é verdade, há leis. Mas quem foi o seu legislador? Quem as criou? Não foi Deus? Não teria Ele poder de suspendê-las? Jesus não andou por cima das águas? E com isso Ele não estava violando uma lei da física, a lei da gravidade? Então, que lei é maior do que o seu legislador? Milagre nada mais é do que isso. É Deus intervindo contra princípios que Ele mesmo estabeleceu. E Ele tem autonomia para isso. E digo mais, Ele não deve explicação a ninguém. Ele é Deus. Amém? Mas o que o faria agir dessa maneira? Eu comecei a me questionar. E eu encontrei aqui uma resposta com a qual eu poderia me dar por satisfeito, mas não me dei. A passagem que nós acabamos de ler termina dizendo: certamente Deus pelejava por Israel. Meu irmão, você sabe o que é Deus pelejar por alguém? Deus coloca o universo inteiro trabalhando em função dessa pessoa. Naquele momento é como se ela fosse o centro do universo. Não que fosse, mas é como se fosse. Deus pelejava por Israel. Mas espera aí. E por quem Israel pelejava? Israel era um povo formado de 12 tribos.
e na sua maioria eram tribos guerreiras. Deus havia dado uma ordem a Israel quando os tirou do Egito. Ao chegarem na terra prometida, na tal terra que manava leite e mel, vocês vão se deparar com outros povos já instalados lá. Vocês vão desalojá-los. Aquela terra eu prometi a Abraão e aos seus descendentes. Vocês são os herdeiros daquela terra. Mas enquanto vocês estiveram no Egito, esses 450 anos como escravos, outros povos se instalaram naquela região, se estabeleceram ali, e eu quero que vocês os expulsem. Todos eles, ao todo, eram 7 nações. A primeira nação, a primeira cidade que Israel teve que enfrentar foi Jericó, e você sabe o fim que ela teve. Como Deus milagrosamente derrubou as suas muralhas. A segunda cidade se chamava Ai, ou alguns preferem pronunciar Aí, dá no mesmo. E essa batalha? Seria alguma outra cidade que os filhos de Israel tinham que devastar? Expulsar seus moradores? E eu queria que você entendesse algumas coisas importantes. Amanhã eu vou entrar mais nisso. Uma das razões pelas quais Deus ordenou a destruição daquelas sociedades, além de serem sociedades extremamente corrompidas, onde, entre muitas coisas, as pessoas ofereciam seus filhos em sacrifício aos demônios, entre muitas coisas, piores do que isso, eram sociedades que haviam se envolvido com anjos caídos. Eu não quero aqui adiantar o assunto de amanhã, quero te deixar em suspense, mas até o DNA daquelas sociedades havia sido comprometido. Amanhã você vai saber por quê. Esta foi talvez a principal razão, porque Deus ordenou que Israel fosse um instrumento de juízo sobre aquelas sociedades. Só que esta guerra em que eles se meteram não era deles. Eles não estavam lutando por si mesmos. Deus estava pelejando por eles, mas eles não pelejavam por si. Então por quem eles pelejavam? Deveria ser alguém muito importante, não? Porque, peraí, para Deus intervir daquela maneira, e mais, Deus não apenas fez o sol se deter por quase 24 horas, diz a Bíblia que Deus enviou pedras do céu, flamejantes, ajudando aos guerreiros, aos filhos de Israel, no seu combate. Não há um povo, era mais de um, eram 5. 5 exércitos se reuniram. 5 contra 1. Ou se a gente pensar direitinho, contra 2, e você vai saber quem era o segundo. Quem era o segundo. Então, quem eram essas pessoas tão importantes, mas tão importantes, a ponto de fazer Deus realizar por elas o maior milagre registrado nas Escrituras? Para saber disso, nós vamos ter que ler Josué, capítulo 9, do verso 1 ao verso 6. Josué 9, do verso 1 ao verso 6, diz assim: Ora, ao ouvirem tais coisas, todos os reis que viram a oeste do Jordão, nas montanhas, nas campinas e em toda a costa do grande mar, em frente do Líbano,
a saber, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, ajuntaram-se de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Todavia, quando os moradores de Gibeon, repitam comigo, Gibeon, guarde bem esse nome, ouviram o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de astúcia, e foram e se fingiram de embaixadores, e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinho velhos, rotos e consertados. Nos pés traziam sandálias velhas e remendadas, e roupas velhas sobre si. Todo o pão que levavam para o caminho era seco e bolorento. Vieram a Josué ao arraial em Gilgal, e disseram a ele e aos homens de Israel: chegamos de uma terra, o quê? Distante. Fazei aliança conosco. O que está acontecendo aqui, gente? Preste atenção. Duas cidades já haviam sido destruídas, Jericó e Ai. O povo de Israel, que já somava mais de 1 milhão de pessoas, já há 40 anos peregrinando pelo deserto, desde que deixaram a escravidão do Egito, parecia um rolo compressor. Quando os reis restantes souberam da devastação feita em Ai e Jericó, eles se reuniram, disseram: olha, sozinhos a gente não vai conseguir enfrentar Israel, vamos enfrentá-los juntos. Todos entraram em acordo, só que dentre eles havia um povo conhecido como os heveus, os moradores de Gibeon. Acabou a reunião, eles se reuniram em particular e disseram: eu acho que não é por aí não, a gente vai quebrar a cara, ninguém segura esse povo. Você soube o que o Deus deles fez lá no Egito? Você soube das pragas que Deus enviou, de como Deus os tirou com um braço forte? Se esse Deus é por eles, quem estiver contra eles estará contra o seu Deus. Vamos fazer uma aliança, vamos entrar num acordo de paz. Aí o outro deve ter dito: peraí, mas tem um problema. Eu ouvi dizer que Deus deu ordem a eles para que não poupasse nenhum povo de Canaã. Logo, nós não seremos poupados. O outro deve ter dito: mas eu tive uma ideia. Vitória agora não pode, Vitória. Eu tive uma ideia. Nós vamos dizer para eles que não somos daqui, que viemos de muito longe. Eles não estão proibidos de fazer aliança com quem vem de longe. Eles não precisam saber que nós somos daqui. Depois que nós entrarmos em aliança, caso eles descubram que na verdade nós somos daqui, já vai ser muito tarde. Aí a aliança já está feita, eles não vão poder fazer nada contra nós. Não vai colar, eles vão descobrir pelo nosso jeito, pela maneira como nos vestimos, pelo nosso sotaque, não vai ter jeito. Peraí, vai ter jeito sim. Nós vamos criar falsas evidências. Vamos colocar uma roupa bem velha, sandálias bem surradas, vamos levar conosco pão mofado, duro e mofado, e vinho azedo. Quando eles virem isso, eles vão deduzir o quê? Essa gente deve ter vindo de muito longe. Você vê como é que é a mente humana, né? Como as pessoas são capazes de criar esse tipo de coisa. E olha o que sucedeu. Continue a leitura comigo. Por favor, não perca o fio da meada.
verso 6. Vieram a Josué ao arraial em Gilgal, e disseram a ele e aos homens de Israel: chegamos de uma terra distante, fazei aliança conosco. Os homens de Israel responderam aos heveus: bem pode ser que habiteis no meio de nós, então como faremos aliança convosco? Disseram a Josué: nós somos teus servos. Perguntou-lhes Josué: quem sois vós e de onde vindes? Responderam-lhe: teus servos vieram de uma terra muito distante, deve ser lá onde morava o Shrek, né? Por causa do nome do Senhor e do teu Deus. Pois ouvimos a sua fama e tudo o que fez no Egito, e tudo o que fez aos 2 reis dos amorreus que estavam a leste do Jordão, a Seom, rei de Esbom, e a Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram: tomai convosco provisão para o caminho, ide-lhes ao encontro e dizei-lhes: nós somos vossos servos, fazei aliança conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas no dia em que saímos para vir ter convosco, mas agora já está seco e bolorento. Estes odres que enchemos de vinho eram novos, mas já estão rotos. E nossas vestes e nossas sandálias já envelheceram por causa da longa jornada. Então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. Assim Josué fez uma aliança de paz com eles, prometendo poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade prestaram-lhes juramento. Pronto, a aliança está feita. A partir de agora, entre Israel e os moradores de Gibeon, os heveus, há um compromisso mútuo. Biblicamente falando, gente, aliança é coisa muito séria. Quando 2 povos faziam aliança, isso significava que o Deus de um povo agora também era Deus do outro povo. Isso significava que os